A delegada Maria Corsato, ela veio compartilhar um relato aí meio tenso da sua experiência com a Deolane Bezerra e a advogada dela, Adélia Soares. O bagulho é o seguinte, família, ela destacou um processo onde ela sentiu que foi vítima de injúria e calúnia. Atenção nisso. A parada começou quando a Corsato recebeu uma notificação de Adélia. Família, e supostamente o nome de Deolane, né? Só que aí apertou. Como ela começou a desconfiar da parada, ela resolveu investigar a autenticidade da procuração. Papo reto. Quando a delegada analisou o documento, ela percebeu assim, ela dizendo, né, umas paradas erradas na assinatura, sugerindo que, mano, pelo amor de Deus, a assinatura poderia ter sido cortada e colada. É essa, mano, tem alguma coisa errada aí nessa história, com todo respeito. Tá estranho. Levantou logo uma suspeita de falsificação e vícios no processo. Bom, não sou eu que estou dizendo, são palavras delas e vocês vão ouvir e ouvir. Foi essa situação que levou a delegada a tomar providências legais, inclusive registrando um boletim de ocorrência contra a Deolane. O clima só esquentou. Tem mais, hein? A Corsato ainda deu um toque pro Felipe Campos. Também tá num rolo aí judicial com as irmãs da Deolane, né? E ela alertou ele para ele ficar ligeiro e verificar se as assinaturas nas procurações do caso dele também são válidas. Veja o vídeo e tire suas conclusões. Boa noite. 18 de setembro, 7h30 da noite. Já cheguei em casa e fui dar uma olhadinha nas notícias, né? E também fui dar uma olhada em outras fontes de informação. E aí eu vi que o Felipe Campos, ele recebeu uma citação do Poder Judiciário no tocante ao processo que uma influenciadora está movendo contra ele. Bom, vocês sabem que eu recebi uma notificação da Adélia Soares no dia seguinte a Deolane ter saído da cadeia e no dia que ela voltou para a cadeia, né? Então, essa notificação ela veio acompanhada de uma procuração expedida pela Deolane para a Adélia. Os termos daquela notificação me ofenderam, né? E eu entendi que eu fui vítima de injúria e de calúnia. Então, na quarta-feira eu recebi 10, 11... Dia 10 ela saiu, dia 11 ela volta, né? Aí no dia 12, quarta-feira eu estava de plantão. No final do plantão eu procurei o delegado titular e falei para ele que eu me senti vítima de crime de injúria e de calúnia. Foi feito um boletim de ocorrência contra a Deolane Bezerra com essa tipificação de injúria e calúnia. Crime contra a honra, ele depende de representação, né? Quer dizer, aliás, ele depende de apresentação de uma queixa-crime em juízo, né? E essa queixa-crime tem que ser feita por um advogado. E eu teria 6 meses para poder definir isso. Bom, no dia seguinte, na parte em torno da 1 da tarde, eu tomei uma outra providência jurídica, né? E no final da tarde, eu descobri que a Adélia me encaminhou uma carta de retratação. Nessa carta de retratação, ela fala que Deolane não sabia que ela estava me notificando para excluir um conteúdo que era público e notório e fato verdadeiro, né? Que foi aquilo que ela fez na hora que ela saiu da penitenciária. Tanto é que essa conduta dela motivou a nova reclusão. Óbvio que eu não excluí o conteúdo. Acabei fazendo um boletim de ocorrência em cima da Deolane, porque a hora que eu fui chamada de mentirosa, eu me senti injuriada. E quando ela disse que aquele conteúdo mentiroso que eu publiquei causou uma má fama para a influenciadora, eu me senti caluniada, porque ela me acusou de ter praticado um crime de difamação contra a cliente dela. Bom, quando então chega essa carta de retratação, que eu vou ler, eu falo, isso aqui tá estranho, né? Ela notificou sem a cliente saber, sem nada, e ainda mandou uma procuração junto, porque o advogado ele pode agir na urgência em nome do cliente sem procuração. Ele não pode usar uma procuração que tem uma finalidade diversa para suprir o ato, que foi o que a Adélia fez. Aí eu fui olhar com cuidado, né? Aí o que eu notei? A procuração que veio acompanhando a minha notificação
ela parecia ter sido assinada pela influenciadora. Aí eu fui olhar, eu notei no entorno da assinatura uma granulação acinzentada. Aí eu fui num outro aparelho de telefone celular melhorzinho. O que eu notei? Que a assinatura que constava na procuração, que acompanhou a minha notificação, não era uma assinatura natural. Era um recorte de assinatura aposto na procuração. Foi colado na procuração, né? E isso, mais o fato da Adélia ter dito que ela fez aquilo sem a cliente saber, que foi uma decisão dela, do escritório dela. Eu analisei aquilo e eu entendi que ali teve um outro crime, que eu também comuniquei para o delegado titular. E comuniquei também que, em razão de ter sido parte da notificação, eu me declarava suspeita e impedida de atuar nisso, né? E agora eu vi que o Felipe Campos recebeu uma citação judicial. Eu recomendaria para o Felipe Campos pedir para o advogado dele verificar no processo se a assinatura que consta na procuração, que foi juntada em juízo, se essa procuração é válida. Ou se lá também não foi colocada uma assinatura de Deolane recortada de algum outro documento e aposta ali. É importante verificar, porque se isso aconteceu, está havendo um vício de representação processual, tá? E isso pode levar à extinção da ação, tá bom? Essas meninas andaram fazendo, elas fizeram o que quiseram durante muito tempo e foi passando batido. E agora está começando a aparecer. Eu tomei as minhas providências que estavam na minha alçada, né? Vamos ver como que vai ficar daqui para frente. Tá bom? Bom fim de quarta-feira para vocês, gente. Até mais. É isso, família. O que você achou dessa situação aí, da peça dela, o depoimento? Quero saber se você acha que realmente ela colou isso, ou se ficou de uma forma grotesca, ou é papo, lorotinha dessa delegada para pegar engajamento nessa história. Mas se tu não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e deixa aquele like.